Boa tarde, gente. Boa tarde, quarto ano. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês tenham aproveitado aí o final de semana, tenha sido um momento bem legal para vocês, vocês tenham descansado bastante e estejam renovados para a gente começar as nossas aulas de novo, né? Bom, é, o meu final de semana foi tranquilo, foi tudo certo. Não tenho muitos pedidos de oração. O que eu tenho para falar para vocês, para pedir para vocês orarem, pelos exames que eu vou fazer, que são exames de rotina da gravidez. Eu espero que esteja tudo ok nesses exames, que dê tudo certo lá, as taxas no meu sangue, enfim. Mas eu ainda vou fazer, então depois eu conto pra vocês o que deu. Mas orem por mim, tá bom? Orem por mim, pelo meu bebê. Eu tô sempre orando por vocês também e quero muito saber quais são os pedidos de vocês. Então, por favor, falem os pedidos de vocês, tá? Nem que vocês pausem aqui, ou não sei se vocês já fizeram isso antes da aula começar. Mas, independente, quero que vocês troquem ideias sobre os pedidos de vocês, que vocês falem para a turma, para poder a gente orar uns pelos outros, né? E também quero saber coisas importantes que aconteceram aí na semana passada, na parte que eu não estava com vocês, como na quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, coisas que aconteceram aí que eu não tô sabendo, coisas, foi muito legal tal dia, que aconteceu isso na minha família, ou então, foi aniversário de não sei quem, foi muito legal. Enfim, não me deixem, é, não me deixem desatualizada, hein? Porque eu não tô aí com vocês, mas eu quero saber tudo. Lembrem de estar sempre compartilhando, tá? Essas coisas. Eu gosto muito de saber. E eu sei que nós somos uma turma e a nossa turma ela precisa estar sempre unida. Então nós precisamos estar sempre compartilhando, orando uns pelos outros, tá bom? Bom, a gente vai orar agora, certo? E eu vou orar geral, mas depois eu vou perguntar para a tia Raquel quais foram os pedidos que vocês falaram e aí eu vou ficar orando também durante a semana por eles. Tá certo? Vamos orar juntos. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, por essa semana que está começando agora, Senhor. Obrigado também, Deus, pelo final de semana que passou, que os alunos puderam aproveitar. Mesmo aqueles que não fizeram muita coisa, mas eles puderam estar debaixo da tua presença, Deus. Que o Senhor esteja sempre com eles, em todos os momentos, em todos os dias, mesmo os dias que eles não estão aqui na escola, o Senhor esteja sempre cuidando deles, Deus. Também te peço por cada pedido que foi feito aqui, Deus, por cada pessoa que deseja alguma coisa, cada um que te pede pela saúde de alguém, ou por algo que aconteça algo, não sei, mas que o Senhor esteja atendendo os pedidos dos corações deles, se forem da tua vontade, Deus. Então, Senhor, muito obrigado, Pai, pois nós vamos ter uma aula hoje e eu te peço que o Senhor esteja abençoando cada aula dessa, começando por essa agora de ensino religioso, mas também todas as outras do dia, que os alunos estejam animados e que o final de semana tenha renovado as forças deles para eles poderem terem uma ótima tarde, ótimas aulas e aprenderem tudo direitinho. Abre a mente deles, Deus, para receber o conhecimento que vem de Ti. Muito obrigada, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente? Pois bem, então agora a gente vai lá para a nossa aula, tá bom? De ensino religioso. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Vamos para a nossa aula. Bom, a nossa aula de ensino religioso, hoje, nós vamos usar o livro, né? Porque na primeira aula a gente falou bastante sobre, sobre a importância do ensino religioso. Por que a gente ia estudar ensino religioso, não é? E aí eu pedi, inclusive, para vocês trazerem versículos, não foi? Então, agora será a hora de vocês falarem esses versículos que vocês pesquisaram, tá bom? Ler ele em voz alta, cada um lê um versículo, pelo menos, que achou na Bíblia, que eu passei para casa, né? Que foi sobre
Já sei. Tá aqui, ó. Então, os versículos que eu mandei para casa para vocês, gente, foram aqueles versículos, aliás, que eu mandei para casa não, que eu mandei para vocês pesquisarem, né? Eu mandei vocês pesquisarem, foi sobre os versículos relacionados à importância, né, de estudar a palavra de Deus. Ó, pesquisar e anotar no caderno um versículo bíblico que justifique a importância de estudar a palavra de Deus. Vocês fizeram isso? Espero que sim. Se vocês fizeram, então ótimo, porque aí vocês vão poder estar lendo esse versículo. Leiam pelo menos um, cada um de vocês lê um versículo em voz alta que fala sobre essa importância de estudar a palavra de Deus. Isso foi uma pesquisa, então você poderia ter usado o computador, poderia ter usado outros meios, pedir ajuda de alguém para poder achar esses versículos, porque a Bíblia é enorme, né? Mas não tenha desculpa para não fazer. E então, vocês pausem esse vídeo e cada um fala um versículo, tá bom? Que achou na Bíblia. Lê ele inteiro e diz a referência. Onde foi que você achou esse versículo? Certo? Muito bem. Digamos que vocês já pausaram, já fizeram isso, tá? E agora eu já vou voltar aqui para continuar, senão o vídeo fica muito longo. Mas lembrem que vocês tinham que pausar para poder fazer as coisas que eu tô dizendo, né? Muito bem. Vamos aqui para o nosso livro. Tá lá na página... eu também mandei para casa, né? Vamos fazer o que eu mandei para casa também. Que foi lá na primeiras páginas do nosso livro, na página 10. A gente viu sobre um conteúdo chamado Fale Sempre a Verdade. E vocês fizeram essas páginas, gente? Eu espero que vocês tenham feito. Essas páginas são importantes, certo? A gente vai fazer elas hoje, vai aprender um pouquinho sobre isso, certo? E também vamos fazer as atividades para praticar, ok? Bom, antes da gente começar também, antes que eu esqueça, eu vou falar o nome de cada um de vocês como se estivesse fazendo a chamada, tá? Mas por quê? Porque eu quero lembrar o nome de vocês, tá? Eu ainda não lembro todos, lembro de alguns, mas eu lembro os mais fáceis, mas mais difíceis eu não estou lembrado. Então, eu vou falar os nomes de vocês aqui. Bom, número 1, Alice Vitória. Bem-vinda, Alice Vitória. Boa tarde. Boa tarde, Ana Júlia. Boa tarde, Antony Gabriel. Boa tarde, Bárbara Malu. Boa tarde, Igor Gabriel. Isis Nicole. Laisa Vitória. Não sei se ele está aí, mas Luan Leonardo. Maria Clara, boa tarde. Paula Nathalie, boa tarde. Pedro Henrique. Pedro Talvanes também, boa tarde. Rafael Augusto e Yasmin, boa tarde, né? Que a Yasmin a gente dá boa tarde porque é em Libras, ok? Então, boa tarde para vocês, boa tarde para todos vocês. Vamos começar a nossa aula de ensino religioso, certo? Bom, então, lá na página 10, foi a página que eu passei para casa, tem uma história sobre Micaías e 2 reis, né? Bom, eu não sei se a tia Raquel já passou o vídeo ou se ela vai passar agora, mas eu quero que vocês antes assistam o vídeo, tá? Antes de continuar essa aula, pausa aqui e a tia Raquel vai passar o vídeo ou ela já passou, não sei. Mas independente disso, vamos lembrar um pouco do vídeo. E aí, vocês gostaram do vídeo que eu passei? Ele conta essa história, né? É essa mesma história, só que em desenho animado. O que acontece? Mas antes dessa história, antes de começar a história, tem uma história também de um menino, né, que não obedece a mãe e tal. Essa parte nem é o mais importante pra gente, tá? O mais importante pra gente é o que tem na Bíblia, certo? Então, na Bíblia é que fala essa história do profeta Micaías e dos reis, do rei Acabe e o rei Josafá. Essa história você tinha que ter lido em casa pra gente agora trabalhar ela juntos, ok? Para ficar mais rápido, mais fácil da gente fazer atividade, da gente conversar sobre ela. E eu queria muito saber o que vocês acharam do vídeo, o que é que vocês tiraram de lição do vídeo. Que se vocês já tinham visto, pensado em todos os jeitos da história trazer alguma lição, porque, por exemplo, no vídeo ela traz uma lição diferente do livro. No livro que a gente leu, a gente viu que a lição de que a gente não deve mentir, né? Que a gente deve sempre falar a verdade. A gente viu o exemplo do profeta Micaías,
que foi um profeta muito verdadeiro. Então, ele era muito verdadeiro, ele era muito temente a Deus. Ele falava só o que Deus queria que ele falasse. Mas, no videozinho que eu passei para vocês, a gente vê essa mesma história, só que a gente vê também que tem uma criança, antes de começar, do Mindinho, né, que tá no vídeo, começar a contar a história, tem uma outra criancinha que não quer obedecer a mãe, que não faz o que a mãe disse para ele fazer, e aí acaba se dando mal, né? Bom, isso tem muito a ver com o que a gente estudou aqui também, certo? Essa lição. Vamos dar uma revisada na história para vocês entenderem melhor. Mas vocês já assistiram o vídeo, né? O desenho animado, então vocês já viram visualmente assim como foi mais ou menos que aconteceu a história, né? E aí fica mais fácil de entender, certo? Então, na página 10, começa com a mensagem do céu que fala que lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 25, que diz: a testemunha que diz a verdade pode salvar vidas, mas a que diz mentiras é traidora. Então, vocês estão todos com o livro, né? Estão vendo aí a mensagem do céu. E o que quer dizer essa mensagem do céu? Que quem diz a verdade pode salvar vidas, ou seja, é algo muito bom, mas quem mente é traidor, ou seja, não é bom mentir, não é certo, isso você mentir é uma coisa muito errada, é você ser traidor, certo? Bom, vamos falar um pouquinho antes de... Eu não vou ler o texto todo, senão vai demorar muito, vocês já leram em casa, já viu o desenho animado falando sobre a história, mas eu vou pontuar aqui partes importantes, como, por exemplo, essa parte que a gente aprendeu com o profeta Micaías. O que é que a gente aprendeu com ele? E para descobrir isso, a gente precisa entender todas as partes da história. Nessa história tem 3 personagens importantes. Um é o Micaías, outro é o rei Acabe e o outro é o rei Josafá. Então nós temos um profeta e 2 reis nessa história. Para a gente começar a entender essa história, a gente tem que entender quem era cada um deles, né? Então, Micaías era um profeta. Ah, professora, o que é profeta? Bom, profeta é um homem que Deus usava para falar com o povo. Então, Deus usava o profeta Micaías para falar com as pessoas. Como assim? Deus usava Micaías para falar o que Deus queria, entendeu? Então, Micaías falava para as pessoas o que Deus dizia para ele. Era isso que Deus queria que ele fizesse. Deus dizia, Micaías, fale para as pessoas que eu estou voltando, que eu vou voltar, enfim. E aí, Micaías ia lá e falava para as pessoas, por exemplo, tá? Falava, Jesus, não vai voltar não, que vai nascer um menino, por exemplo, se Deus falasse, fale que vai nascer o Messias, o Jesus vai nascer e ele vai salvar todos. E aí, Micaías tinha que ir lá e falar para as pessoas, Jesus vai nascer, ele vai salvar todos, mesmo que as pessoas não acreditassem, mas ele tinha que falar a verdade, mesmo que não fosse aquilo que as pessoas quisessem ouvir, mesmo que o que ele fosse falar fosse muito duro, ou fosse algo ruim que fosse acontecer, vai ter uma praga aqui nessa cidade. Mesmo assim, ele tinha que falar, porque era o que Deus queria que ele falasse, certo? Então, as pessoas ouviam sobre Deus, ouviam o que Deus queria falar através do profeta Micaías. Ah, professora, hoje tem muitos profetas? Não, gente, hoje a gente não precisa dos profetas, porque a Bíblia faz esse papel, né? Quando vocês leram a história, vocês devem ter visto, hoje Deus usa a palavra de Deus, que é a Bíblia, para falar com a gente. Deus usa a palavra de Deus porque a palavra de Deus ela pode ser usada durante milhões e milhões, infinitamente anos, que ela vai continuar valendo, porque é a palavra de Deus. Então, mesmo que a palavra de Deus tenha sido escrita há muito tempo atrás, até hoje, a gente tem que usar a palavra de Deus como manual das nossas vidas, para entender a nossa vida, para fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, a gente tem que ler a palavra de Deus, certo? Então, profeta é o homem que Deus usava para falar com o povo, beleza? Então, Micaías era esse homem, era um profeta naquela época, certo? O que mais que a gente tem que lembrar de Micaías, que a gente pode tirar da história? É que Micaías, vocês devem ter percebido, que ele falava apenas o que Deus ordenava, né? Bom, a gente viu que Micaías tem uma parte da história mais pra frente, né? Eu espero que todos tenham lido. Que Micaías chega, e vocês viram também no desenho animado, né? Que Micaías chega e é chamado para falar as coisas para os reis. E quando ele é chamado para falar as coisas para os reis, chega um guarda e diz,
você tem que falar tal coisa. Olha, você não fale, você minta. Se Deus falar para você que eles não podem guerrear, então você minta. Você diga que Deus falou que pode sim. E aí ele diz, não, eu só vou falar o que Deus mandar eu falar. Então Micaías não cai nessa história de que tem que agradar os reis, tem que agradar o rei Acabe para não ser preso. Não, ele não tá nem aí para isso. Pode prender ele, pode fazer o que quiser, mas ele vai falar a palavra de Deus. Ele vai falar o que Deus quiser que ele fale. Então, se Deus não falou para ele isso, ele disse logo que ele não ia falar, né? Então, ele falava apenas o que Deus ordenava. E isso é o correto. Maravilhoso, né? Que bom que ele fez isso, inclusive. Porque tinha muitos profetas, falsos profetas, se diziam profetas, que ficavam falando coisas que Deus não tinha ordenado, certo? E eram mentiras. Uma coisa que Micaías não fazia era mentir, certo? Micaías sempre falava a verdade, porque ele sempre falava o que Deus queria que ele falasse. Ele esperava Deus falar as coisas para ele poder falar, contar para as pessoas. Então, Micaías buscava falar sempre a verdade. Isso é muito importante. Como eu falei, diferente dos outros profetas. Vários profetas mentiam para o rei e por isso ficavam livres. Mas, como Micaías falava sempre a verdade, o rei Acabe, que era um rei péssimo, vocês vão ver, a gente vai falar sobre ele, o rei Acabe era muito orgulhoso e não queria ouvir a verdade. Porque ele queria ouvir só o que ele queria ouvir. E aí, não queria ouvir o que a palavra de Deus dizia, o que Deus dizia para Micaías falar. Então, ele prendeu Micaías, deixou Micaías preso, né? Ele castigou Micaías por Micaías falar sempre a verdade. Então, assim, Micaías tem essas qualidades de sempre falar a verdade, falar o que Deus ordenava, só o que Deus queria que ele falasse, ele falava. Ele era um profeta, ele realmente era um homem que era usado por Deus para falar com as pessoas, sabe? Porque ele era um homem muito correto, então Deus escolheu ele para falar com as pessoas, mandar a mensagem de Deus que Deus queria que ele falasse. Naquela época não tinha Bíblia, hoje a gente já tem e a gente não precisa mais, não tem mais profeta, certo? Mas a gente tem sim a nossa Bíblia que vai nos dizer tudo que Deus quer falar com a gente através da Bíblia. A gente precisa estudar a Bíblia por isso, né? Por isso que a gente estuda a Bíblia, certo? O número 2 aqui dos nossos personagens é o rei Acabe. Bom, Acabe, enquanto Micaías era um profeta, Acabe era um rei. E era o rei de Israel, que era onde Micaías morava também, Israel, tá? Ele era o profeta de Israel. E Acabe era o rei de Israel. Mas Acabe não era um rei muito bom, certo? Como vocês viram na história, Acabe, ele era orgulhoso, né? A gente percebeu que ele não gostava de ser contrariado. Sabe quando a gente tá conversando com alguém e a gente fala... a minha opinião sobre alguma coisa. Vou falar a minha opinião sobre alguma coisa. A minha opinião é que esse controle aqui é muito feio. E aí, alguém chega e fala, não, eu acho esse controle maravilhoso, porque tu tá falando isso, nada a ver e tal. E, sabe? E aí, você é contrariado. Uma pessoa chegou e deu uma opinião diferente. Ou então, eu acho que é errado você fazer isso. E aí chega alguém que diz que acha que é certo. Tá contrariando o que você diz. Não é a melhor das sensações, né, gente? Às vezes a gente fica meio tipo, af. Ou, por exemplo, quando nossos pais, isso aí acontecia muito quando eu era mais nova. Por exemplo, quando a gente é contrariado, conversando com nossos pais, sei lá, e a gente diz que quer fazer alguma coisa. Eu quero, não sei, eu quero botar, eu quero eu quero pintar o cabelo. A gente, jovem como vocês, eu quero pintar o cabelo. E aí seus pais dizem que não. Não, você não vai pintar o cabelo. A gente não acha que você deve fazer isso. E aí você fica o quê? Chateado, revoltado. Porque você foi contrariado. Uma pessoa veio contra as suas vontades. Era isso que a gente fica chateado, mas a gente deve obedecer nossos pais. A gente deve entender depois por quê, né? Já o rei Acabe, ele não gostava de ser contrariado de jeito nenhum. Então ele ficava muito bravo, muito irritado. E aí, depois, quem é que contrariava ele? Bom, os profetas geralmente não contrariavam ele. Por quê? Porque eles achavam que tinham que mentir. Os profetas ficavam, vamos mentir pro rei Acabe, senão ele vai prender a gente. Mas Micaías não caía nisso. Micaías dizia, não tô nem aí se ele me prender. Pode me prender, mas eu vou falar o que Deus quiser que eu fale. Eu vou seguir a vontade de Deus, porque eu vivo para Deus. Eu vivo para servir a Deus, e não para servir o rei Acabe. Então, o profeta Micaías falava a verdade para o rei Acabe, falava
Toda vez que o rei Acabe perguntava alguma coisa para ele, ele falava, ó, Deus me falou que era para o senhor fazer isso, isso e isso. E aí o rei Acabe ficava com raiva porque não era o que ele queria fazer, entendeu? Como a gente fica também às vezes, né? Quando nossos pais falam pra gente fazer alguma coisa, enfim, acontece, né? Mas o rei Acabe ficava muito, muito, muito irritado, ele era muito orgulhoso. Então ele mandou prender o profeta Micaías e ele preferia deixar o Micaías preso, mas acreditar em falsos profetas, em pessoas que nem falavam o que Deus dizia para eles. Por quê? Porque eles diziam que o rei Acabe queria ouvir, certo? Então, o rei Acabe queria ouvir que tudo ia dar certo, e aí os profetas diziam, vai tudo dar certo. Menos o profeta Micaías, ele não fazia isso. Então, ele mandou prender o profeta Micaías, só porque ele não falava o que ele queria ouvir. Então, o rei Acabe já traz uma lição aí pra gente, né, também, sobre orgulho, sobre não gostar de ser contrariado. A gente não pode ser assim se a gente serve a um Senhor, a um Deus, que Ele é que sabe o que é melhor pra gente, não é a gente mesmo, né? Então, a gente tem que ouvir a palavra de Deus, sabe? A gente tem que seguir a palavra de Deus. Enfim, já falei bastante sobre o rei Acabe e foram coisas que a gente percebeu durante a história, né? Mas vamos falar agora sobre o outro rei, que tem um outro rei na história, que é o rei Josafá. O rei Josafá, ele era o rei de outro lugar, ele era o rei de Judá, certo? O rei Acabe era de Israel e o rei Josafá era o rei de Judá. Eles se conheciam, porém o Josafá era um rei diferente do rei Acabe. Por quê? O rei Acabe era um rei mau, era um rei ruim. Ele não seguia a palavra de Deus, ele não amava Deus, não adorava Deus. Já o rei Josafá, ele adorava e obedecia muito a Deus, certo? Então ele queria sempre seguir a vontade de Deus, mesmo se fosse diferente da dele. Ele ouvia profetas realmente verdadeiros, profetas que realmente falavam a palavra do nosso Deus, de Deus verdadeiro. Ele queria ouvir a verdade sobre a vontade de Deus, sabe? Diferente do profeta Acabe, que queria só ouvir o que ele queria. Se não fosse o que ele queria ouvir, ele já mandava prender o profeta, certo? Já o rei Josafá, não. Provavelmente, se Micaías morasse, por exemplo, em Judá, o rei Josafá não mandaria prender ele, porque o rei Josafá queria ouvir o que a palavra de Deus dizia, o que Deus queria falar com ele. O rei Acabe, não. O rei Acabe queria ouvir o que... não se importava com o que Deus mandava, e sim queria ouvir algo que fosse bom para os ouvidos dele, que ele achasse ok. Então, o rei Josafá era um rei bom, era um rei melhor do que o rei Acabe, porque ele adorava e obedecia a Deus. Então, com certeza, para a população dele também, ele era um rei melhor, né? Era um rei bom, certo? Então, vimos aí a diferença do rei Acabe para o rei Josafá, é uma diferença muito grande, certo? E aí, o que acontece? Antes da gente ir para a história, vamos relembrar aqui algumas coisas importantes que a gente viu também no desenho, né? Bom, agora que eu já expliquei quem eles são, vamos lembrar o que aconteceu. Então, o Josafá foi visitar o rei Acabe, né, na cidade de Samaria, e acabou tentando... E Acabe tentou convencer Josafá a conquistar uma cidade que se chamava Ramote Gileade, né? Bom, acompanha aí pelo livro, tá? Josafá disse que ele só iria lutar quando estivesse preparado e depois de consultar um profeta de Deus. Então, ele ia se preparar ainda e queria, antes de ir lutar nessa cidade, queria saber se realmente essa era a vontade de Deus. Porque se não fosse a vontade de Deus, eles iriam lutar. Aí eles iam perder e não iam ter feito o que Deus queria. Então, ele ficou, será que era a vontade de Deus a gente ia atacar essa cidade? Olha, Acabe, vamos ver isso. E o Acabe, não, vamos lá, vamos atacar a cidade de Ramote Gileade, vamos lá. E aí, Josafá disse, não, eu não vou, eu só vou se você trouxer um profeta verdadeiro de Deus para falar a vontade de Deus. Se realmente é a vontade dele que a gente vá fazer isso. E aí, Acabe chamou os profetas e eles disseram, ataque, pois o Senhor Deus lhe dará a vitória. Foi isso que os profetas de Acabe disseram. Só que no meio desses profetas não estava Micaías ainda. Eram outros profetas falsos, né? Eles chegaram e disseram, podem atacar, vocês vão conseguir ganhar. Vão lá, Deus está dizendo para vocês atacarem. E aí Josafá não se contentou, porque percebeu que tinha alguma coisa estranha, que essa profecia aí, e pediu que Acabe consultasse um profeta do Deus verdadeiro.
Ele não queria qualquer profeta. Esses profetas aí eram de outros deuses. Ele não queria. Ele disse, eu quero do Deus verdadeiro. O Deus que eu sigo. Eu quero saber o que é que ele acha. Se é realmente pra gente atacar essa cidade. E aí, quando o rei Acabe ouviu isso, ele disse, tem um profeta, né? Mas esse profeta, ele tá preso, porque ele só profetiza coisa ruim. Na verdade, eram coisas que ele não queria ouvir, né? Que o profeta Micaías falava só a verdade, mas Acabe não queria ouvir só a verdade. Josafá, então, pediu que chamasse ele e o rei mandou buscar. E aí, quando o rei Acabe mandou buscar Micaías chegou, e a pessoa que foi buscar Micaías, provavelmente foi um guarda, disse a ele assim, os outros profetas disseram que eles vão ganhar a batalha. Então, você diga a mesma coisa, viu? Pode mentir, é para dizer igual aos outros profetas. Vocês acham que Micaías foi na onda? Não, ele não foi nessa onda. Micaías disse logo, não, falarei o que o Senhor Deus me mandar. Então, nem aí se os outros profetas falaram mentira, mas eu vou falar a verdade, tá? Eu vou falar o que Deus mandar eu falar. Se Deus mandar eu falar que eles vão perder, eu vou falar que eles vão perder. Se Deus mandar falar que eles vão ganhar, eu vou falar que eles vão ganhar. E aí, beleza, né? Quando chegou lá, ele ficou diante dos reis, né? Dos dois reis. E Micaías esperou a pergunta, né? E aí, quando o rei perguntou, Micaías, o rei Josafá e eu devemos atacar a cidade de Ramote ou não? E aí, Micaías não mentiu. Micaías falou a verdade. Tanto que ele perguntou, quer a verdade? Você quer a verdade? E aí, Acabe falou, em nome do Senhor Deus, diga a verdade. Então, Micaías respondeu que eles não deveriam atacar a cidade. E ainda falou, o Senhor disse que os seus profetas profetizariam mentira para enganá-lo. Então, Micaías sabia também que os outros profetas tinham mentido. E ele sabia que isso ia acontecer porque Deus falou para ele. O Senhor disse que os seus profetas profetizariam mentira para enganá-lo. Então, os outros profetas queriam enganar o rei Acabe, porque o Senhor iria para o ataque e não voltaria. E morreria. Então, eles queriam que isso acontecesse, os outros profetas. Se o Senhor voltar em paz, o Senhor Deus não falou por meio de mim. Então, ele dizendo assim, não, se acontecer do Senhor não morrer, não voltar e ficar bem dessa batalha, então é porque não foi Deus que falou comigo, mas o que Deus falou para mim foi para o Senhor não ir. Foi para vocês, reis, não irem para a batalha, que vocês vão perder e o Senhor rei Acabe vai morrer. Bom, o que aconteceu? O rei Acabe ficou com ódio. Em vez de ele agradecer a Deus, tipo assim, ai, que bom que Micaías me falou a verdade e agora eu não vou atacar porque senão eu vou morrer. Não, ele ficou com ódio, ficou com raiva porque queria atacar Ramote, a cidade. Então ele disse, não, que raiva, tipo, ficou com raiva de Micaías e mandou prender. Prenda esse homem, deixa ele comendo só pão e água. Então ainda castigou Micaías por falar a verdade. Micaías podia ter feito o quê? Não, é brincadeira, é mentira. Na verdade, pode ir lá e tal, para não ser preso. Mas Micaías não fazia isso. Micaías aguentava os castigos porque ele sabia que Deus ia recompensar ele depois de alguma maneira. Então, em que ele só queria fazer a vontade de Deus, né? Não acreditando na verdade que Deus disse por meio do profeta, Josafá e Acabe foram para a batalha. Então, Josafá ainda foi na onda de Acabe, tipo, tá bom, então vamos lá para a batalha. E o que é que aconteceu? O rei da Síria, que foi contra quem eles foram lutar, tinha mandado os soldados focarem em Acabe, que deveriam matar Acabe, de qualquer jeito. Então, o que aconteceu? Quando eles foram batalhar, não apenas perderam, né, mas Acabe foi morto. Mataram Acabe, assim como o profeta Micaías tinha dito. E também durante a batalha, eles feriram o rei Josafá. O rei Josafá não morreu, mas ele foi ferido, né? E perderam a batalha. Então, olha quantas consequências ruins aconteceram. Porque o rei Acabe e o rei Josafá, em vez de irem, de acreditarem no profeta verdadeiro de Deus, de acreditarem que eles não deviam ir para a batalha, acreditaram em profetas mentirosos, né? O que é que a gente pode tirar disso? Que o rei Acabe causou algo horrível para ele mesmo. E ainda para o rei Josafá também. Porque eles acreditaram no que queriam ouvir. Não acreditaram na verdade de Deus.
Então, às vezes, a gente pega a Bíblia para ler e a gente acredita naquilo que a gente quer ouvir. A gente não acredita na palavra de Deus. A gente lê a Bíblia como a gente quer. Aqui está dizendo que... aqui está dizendo para obedecer os pais. Mas, assim, eu acho que depende, né? Depende porque os meus pais estão querendo que eu faça isso e eu acho que eu não deveria fazer isso. E aí eu acho que depende da situação. Não, a Bíblia é clara sobre isso, que você deve obedecer seus pais, então você tem que seguir, sabe? O rei Acabe, ele estava querendo fazer o que ele queria. Ele não estava ligando para o que Deus queria que ele fizesse. Então, aconteceu o quê? Ele se deu bem mal, né? Ele morreu. E o rei Josafá, por ter ido na onda, ainda também ficou ferido, mas conseguiu se salvar. Mas com certeza o rei Josafá teve uma lição, né? Aí nessa história, porque o rei Josafá era um homem de Deus, sabia que deveria fazer a vontade de Deus, mas se deixou levar pelo rei Acabe. Então a gente também tem que ter cuidado aí com as nossas más influências, né? E acreditar apenas na palavra de Deus. Bom, vamos fazer a atividade, que aí a gente vai conversando mais sobre a história, né? À medida que a gente faz a atividade. Na página 12, botem aí na página 12. Na primeira questão, eu vou ler aqui com vocês, responder e deixo a resposta aqui também para vocês ajeitarem, tá? Antes de vocês copiarem a resposta, ouçam, tá? A explicação. Na primeira questão, no livro, página 12, eu não botei as perguntas aqui, só botei as respostas, mas vocês acompanham as perguntas na página 12. Primeira questão da página 12. O que fazia Acabe ser um mau rei e Josafá ser um bom rei? Qual era a diferença dos dois? Lembra que a gente viu, ó, Acabe era um bom rei, ó. Eita, Acabe era um rei ruim. Ele era orgulhoso, não gostava de ser contrariado. Outra característica, preferia acreditar em falsos profetas, certo? Ele queria ouvir o que ele queria ouvir, então ele era um rei ruim. Já o rei Josafá era um rei bom, porque adorava e obedecia a Deus, né? Queria seguir a vontade de Deus. Ele errou na história? Ele errou, né, também, porque foi junto com o rei Acabe aí fazer algo que não era da vontade de Deus. Mas ele era um rei bom, no geral, sabe? Ele amava Deus e tentava fazer as coisas de Deus. Na primeira questão, então, a gente pode colocar assim, ó. Acabe não se importava com a vontade de Deus, pois não gostava de ser contrariado. Enquanto Josafá adorava e obedecia a Deus, certo? Então, nós temos aí uma resposta resumida, né? Que Acabe não se importava com a vontade de Deus, não gostava de ser contrariado, enquanto Josafá adorava e obedecia a Deus. Então, é por isso que eles são diferentes, certo? É por isso que Acabe era um rei ruim e Josafá era um rei bom, né? Um amava a Deus, fazia a vontade de Deus, o outro não fazia. Então, isso, com certeza, para a população não era bom, né? Quando um rei não segue a vontade de Deus. Bom, na segunda questão tem... e se você colocou algo parecido, não tem problema, tá? Não precisa apagar tudo e fazer a minha resposta. Eu considero as respostas de vocês, só precisa ter mais ou menos algo parecido, né? Precisa ser parecida com a minha resposta, precisa ter o principal aí da resposta, mas não precisa ser escrito com as mesmas palavras que as minhas, ok? Segunda questão. Em sua opinião, por que os profetas só diziam coisas boas ao rei Acabe? Por que vocês acham que os profetas só falavam coisa boa para o rei Acabe? Por que só Micaías estava preso por falar coisas que Acabe não queria ouvir? Por quê? Bom, com certeza, né? Eu acho, assim, a minha opinião é que eles tinham medo de Acabe, porque eles viram que Micaías falou a verdade todas as vezes e Micaías foi preso, porque Micaías falou a verdade e Deus nem sempre vai falar o que a gente quer ouvir. Na verdade, Deus vai falar sempre o que é da vontade dele. Então, às vezes as coisas não são do nosso agrado. Não gostei do que Deus mandou para mim. Não gostei que Deus diz na palavra dele para eu obedecer meus pais. Não gostei. Sim, problema seu. Se você não gostou, você tem que fazer isso, certo? Se você não gostou, entenda que é a vontade de Deus e que ela é boa, perfeita e agradável sempre. Então, você tem que cumprir a palavra de Deus, mesmo que você não goste. Do futuro, você vai ver que isso era o melhor para você, certo? Então, na segunda questão, a gente pode colocar assim, que os outros profetas só diziam coisas boas ao rei Acabe porque eles tinham medo de contrariar o rei Acabe. Era medo. E acabarem presos. Assim como Micaías, né? Que foi preso. Então eles tinham medo de acabar como Micaías, sendo preso por estarem falando a verdade. Mas isso
não era motivo para eles falarem mentira, né, gente? Eles deveriam ter continuado falando a verdade. Eles tinham medo de contrariar o rei Acabe e acabarem presos, né? Terceira questão. Cite 2 consequências causadas pela mentira para os personagens da nossa história. Então, 2 consequências causadas pela mentira. A mentira pode causar várias consequências ruins pra gente, tá? Várias. Vamos citar 2 delas, ok? 2 consequências causadas pelas mentiras. Quando a gente mente, o que é que pode acontecer? Pode acontecer muitas coisas ruins, né? Se eu mentir para os meus pais, eu posso acabar me dando muito mal. Enfim, tem inúmeras situações na nossa vida que se a gente mente, a gente percebe que as consequências não vão ser boas. 2 consequências na história. A primeira que eu coloquei foi que perderam a batalha. Por quê? Se eles tivessem ouvido, eles não teriam ido batalhar, não teriam perdido tempo, perdido soldados e não teriam perdido a batalha, não teriam nem ido, né? Seria bem melhor. E a outra consequência foi que o rei Acabe acabou sendo morto e o rei Josafá foi ferido. Então eles se deram bem mal, porque os dois acabaram sofrendo com isso, por terem acreditado em mentiras, por terem ouvido mentiras. Então a mentira nessa história causou algo muito ruim. A mentira dos profetas sobre isso causou, eles perderam a batalha, o rei Acabe foi morto, o rei Josafá foi ferido. Então, só consequências ruins, né? Vocês viram que a mentira ela não traz consequências boas, certo? Então, agora, eu vou ler só essa partezinha da página 12, vou pausar depois a nossa aula e vou trazer outro vídeo com ela, porque tá ficando muito grande. Então, na 4ª questão diz assim: o rei Acabe não queria ouvir o profeta Micaías, porque ele dizia a verdade. Isso muitas vezes acontece conosco, não é mesmo? Relate abaixo uma situação que você ou outra pessoa próxima a você vivenciou que foi o resultado de se ter confiado em uma mentira. Então, a gente tem muitas histórias sobre mentira, né? Vocês já devem ter ouvido alguém mentir, vocês já mentiram com certeza para alguém. Isso já aconteceu. Tenho certeza que vocês já pecaram em relação a isso. Mas é importante, mesmo que vocês não façam mais isso hoje em dia, mas já deve ter acontecido alguma coisa. Então, relate, vocês tinham que fazer essa resposta, era pessoal. Vocês tinham que colocar uma situação que você ou outra pessoa próxima a você teve que foi resultado de ter confiado em uma mentira. Por exemplo, alguém te falou uma mentira, você acreditou e fez algo e aí teve uma consequência ruim, entendeu? Pode não ser você, pode ser outra pessoa que você conhece, certo? Então agora eu quero que vocês leiam, enquanto a gente muda de vídeo, tá? Eu vou para outro vídeo, mas a gente vai continuar nessa história, nessas atividades, ok? Vocês pegam e vão conversando e cada um vai falando o que escreveu na 4ª questão, tá? Um por um, lê o que escreveu na 4ª questão, dando o exemplo aí, seu ou de alguém que fez, que acabou acreditando em uma mentira e teve uma consequência ruim. Então, eu vou pausar aqui o vídeo, tá? Mas não acabou a aula, só vamos mudar para o outro vídeo para esse aqui não ficar muito grande e ruim de carregar, tá? Então, peraí, fica aí, vão contando aí o que aconteceu na 4ª questão, a situação que vocês passaram, tá? Na 4ª questão, vão contando aí. Eu volto já.